Olá, queridos amigos do canal Rosângela Serva do Senhor. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina. E como nesses últimos dias, nesses últimos anos, é relevante o estudo da lição da Escola Sabatina, ou seja, que significa o estudo das Santas Escrituras. Porque a lição da Escola Sabatina, ela é baseada nesse trimestre, 1º de 2022, no livro de Hebreus, um dos livros de mais difícil compreensão da palavra de Deus. E nós precisamos, para o tempo do fim, estudar com diligência, estudar realmente assim com muito esmero, de forma a ter aprofundamentos para realmente ter um conhecimento, não é, balizado na palavra de Deus, ou seja, um conhecimento fundamentado nas Santas Escrituras. Queridos, ratificando mais uma vez a nossa lição da Escola Sabatina, ela é com comentários da profetisa Ellen White. Sim, Ellen White é a nossa profetisa, ou seja, é a profeta inspirada por Deus para os últimos dias da história do nosso planeta. Então, queridos, mais uma vez, queridos professores, queridas professoras, queridas pessoas de modo geral que vão ter acesso a esse vídeo, que sejam todos muito bem-vindos. Eu quero reiterar, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, vamos interagir com o estudo da lição da Escola Sabatina. E mais uma vez dizendo que é um estudo bíblico. Nosso canal tem a finalidade para o tempo do fim de pregar com esse instrumento aqui que é o YouTube, até quando Deus permitir. Quando Deus não permitir, certamente Ele vai levantar a obra, não é, do tempo do fim, uma obra muito maravilhosa. Esta lição desta semana tem o título Jesus, o sacerdote fiel. Que lição magnífica, que lição fabulosa. Mas antes de adentrarmos ao estudo, vamos orar? Bendito e poderoso Deus, maravilhoso Pai, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Aqui estamos, meu Deus, para o estudo da lição da Escola Sabatina. Toca meus lábios com brasas vivas pelo poder do Espírito Santo e abençoa cada professor, cada professora que realmente vai ouvir essa lição, vai assistir, e outras pessoas que o Senhor conduzir para esse canal, para serem admoestados a fim de que cresçam na graça e no conhecimento eterno de Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome. Obrigada por tudo, Senhor da glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, queridos, estarmos sempre na presença do Deus eterno. Quando nós estudamos as Santas Escrituras, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz vida, traz saúde, traz alegria, traz energia, traz disposição e traz intrepidez para falarmos cada vez mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, o sacerdote fiel. Você lembra que nós já falamos em vídeos anteriores que aqui o livro de Hebreus fala especificamente, a centralidade do livro de Hebreus é Jesus Cristo, a obra de Jesus, todo esse contexto realmente da encarnação de Jesus, todas as prerrogativas, as condições, as credenciais que Jesus realmente teve para ser o nosso intercessor, ser o nosso sumo sacerdote, se tornar 100% homem, 100% Deus. E aqui o verso, para memorizar, está em Hebreus aqui, 7. Gostaria que você abrisse as Santas Escrituras, Hebreus 7, aqui no versículo 26, que diz, olha que algo interessante, queridos, que maravilha é ouvir. Aqui diz, com efeito,
nos convinha um sumo sacerdote como este. Olha como é que é esse sumo sacerdote. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Amém. Que sumo sacerdote, queridos, realmente só Jesus Cristo para ter essas credenciais. Só Jesus Cristo, queridos, que incorpora em sua humanidade e em sua deidade essas condições e prerrogativas para realmente ser o nosso sumo sacerdote. E aqui nós vamos compreender que o pecado causou um abismo entre Deus e nós. Esse problema se agravou, pois o pecado também implica a corrupção da nossa natureza. Deus é santo e o pecado não pode existir em sua presença. Assim, nossa própria natureza corrompida nos separou dele Jesus, de Deus, como dois ímãs, não é? Na orientação errada se repelem. Além disso, nossa natureza corrompida tornou impossível a nós obedecer à lei de Deus. Claro, sem Jesus é impossível obedecer à lei de Deus. Sem a intercessão desse sacerdote fiel que é Jesus Cristo, é impossível realmente obedecer à lei de Deus. Entretanto, todavia, contudo, pelo poder de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pela expiação realizada por Jesus, a função de Jesus, a missão de Jesus, o objetivo de Jesus, o propósito de Jesus é nos capacitar dia a dia para termos condições de guardar a sua lei. E muito cuidado quando nós dizemos que é impossível guardar a lei de Deus. Esse texto é de Satanás. Foi ele quem reverberou esse texto no céu, essa afirmativa no céu, essa assertiva foi dita no céu por Satanás, que é impossível guardar a lei de Deus. E Jesus vem dizer, não, é possível sim guardar a lei de Deus. Através de quê? De relacionamento íntimo com Deus, através de um relacionamento diário com Deus. Deus vai nos capacitando cada dia, cada momento, cada segundo, para nos realmente dar força, poder para guardarmos a sua santa lei, para dizermos bem alto que o mandamento é santo, justo e bom. Queridos, se não vejamos, se for impossível ao homem realmente guardar a lei de Deus, Satanás estava certo ao realmente acusar Deus de um Deus autoritário e arbitrário. Eu não posso dizer que Satanás estava certo, porque eu sei que aquele que começou boa obra em minha vida há de completar até o dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar. Por isso, pelo poder de Jesus que vem cada dia está sendo emanado para a minha vida, pelo poder de Jesus transformador, pela graça transformadora de Jesus, esse sacerdote fiel aqui, ele é capaz de nos dar poder para todas as coisas serem vencidas, como está escrito, tudo posso naquele que me fortalece, tudo, inclusive vencer, não é? Essa natureza sendo transformada. Cada dia o Espírito Santo está gerando em nós a natureza santa de Jesus Cristo. E o mundo todo, muito em breve, vai olhar para as fileiras de Deus e vai contemplar homens de Deus cheios do Espírito Santo, com o rosto a resplandecer de santa consagração, assim como Moisés desceu aquele monte, com o rosto resplandecendo de santa consagração. E o mundo vai olhar para nós e vai ver o que? Pessoas diferentes, e vai ver pessoas cheias do Espírito Santo, pela capacitação da chuva serôdia. E aí sim, nós teremos o quê?
que vencido cada dia o pecado em nossa vida, que tenazmente nos assedia. Não pelo meu poder, que eu não tenho poder nenhum, não pelos meus méritos, mas pelos méritos sacrossantos de Jesus Cristo, pelos méritos sagrados de Jesus Cristo, pelo poder que Jesus está emanando nesse momento através do nosso Consolador, o Espírito Santo, que é o nosso professor, que é o nosso mentor intelectual. Queridos, essa é a história da redenção. Deus está preparando um povo que vai viver no século 21, durante o período mais gritante, o período mais difícil que a humanidade já contemplou. E esse povo vai resplandecer a glória de Deus, porque Jesus precisa chamar Satanás de mentiroso. E para chamar Satanás de mentiroso, nós precisamos reivindicar o caráter de Deus através do poder do Espírito Santo, porque Deus está gerando em nós a natureza santa de Jesus, está escrevendo aqui em nossa mente santidade ao Senhor. E aqui, queridos, nós vamos realmente compreender essas questões aqui, ou seja, Cristo é o nosso sacerdote. Vamos compreender aqui, porque Jesus é essa ponte que nos leva a Deus, que nos leva ao céu. Em Cristo, Deus estava religando o mundo consigo mesmo. Jesus é essa ponte. Jesus é realmente essa escada que Jacó viu, que os anjos sobem e descem, ou seja, para esse trabalho maravilhoso da obra da redenção. Jesus se importa conosco, ele realmente já nos salvou na cruz e hoje está no santuário celestial, intercedendo nessa obra do juízo investigativo. Aqui na parte de domingo, queridos, sacerdote em favor dos seres humanos. Qual é o papel do sacerdote, queridos? Como Jesus cumpriu esse papel? Queridos, o sacerdote, ele oferecia sacrifícios, não é, em favor dos pecadores. O sacerdote é quem conduzia aquele sangue, não é, daqueles animais imolados, que aquele sangue não tinha nenhum poder para perdoar pecados, mas aquele sangue daqueles animais prefigurava o trabalho realizado por Jesus no santuário celestial, cujo santuário terreno é apenas uma sombra, é apenas um vislumbre. E aqui nós vamos compreender, queridos, que o sacerdote, ele era o quê? Ele era realmente trabalhando ali no dia a dia pelo perdão dos pecados, e ele se compadecia também daquelas pessoas, ou seja, o sacerdote, ele precisava ser escolhido dentre a sua comunidade. O sacerdote, ele precisava realmente trabalhar em favor dos seres humanos, ele precisava realmente se condoer, não é? Realmente condoer-se, ou seja, se identificar, ter uma identidade como ser humano. Daí Jesus realmente foi o quê? Foi gerado no útero de Maria, não é? A Virgem Maria, para realmente se tornar um de nós, ou seja, 100% homem e 100% Deus, para que ele pudesse se identificar, ele pudesse condoer-se com as nossas fragilidades, não é, queridos? Com os nossos, ele entender como é frágil a alma humana. É por isso que nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo, queridos. A outra questão que é importante a gente abordar é que o próprio sacerdote tinha suas fraquezas. O sacerdote também tinha as suas fraquezas. O sacerdote também tinha o quê? Os seus pecados. E esse sacerdote terreno, da linhagem de Arão, eles não eram perfeitos. Esse sacerdote, queridos, da linhagem de Arão, eles tinham seus pecados,
se não vejamos Arão, se não vejamos os filhos, não é, de Arão, Nadab e Abiú, que foram fulminados pelo fogo, porque estavam levando fogo estranho ao altar do Senhor. O que isso mostra? A humanidade deles, que eles eram pecadores como nós. Apesar de fazer ali aquela intercessão que Deus escolheu por meio da família de Arão, né? Ou seja, a tribo de Levi, para esse ministério sacerdotal. Mas eles também precisavam de intercessão, eles também precisavam de perdão, para serem perdoados os seus pecados. E a outra questão, queridos, Jesus Cristo é sem pecado, essa é a grande diferença. Jesus Cristo ofereceu o quê? Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício, ou seja, Arão, não é? E a linhagem sacerdotal da tribo de Levi levava os sacrifícios, mas eles mesmos não eram o sacrifício perfeito, porque era requerido que aqueles animais fossem sem mancha, sem mácula, fossem perfeitos em si mesmo. E aqui Jesus se tornou a própria propiciação, ele mesmo se revestiu para ser o sacrifício da humanidade. Queridos, que coisa mais linda a história da redenção, e mais lindo ainda é a alegria de sabermos que vamos passar 1000 anos na eternidade, na primeira fase da eternidade, vamos assim categorizar, estudando sobre o plano da salvação, o plano da redenção, e encher o nosso coração do amor de Deus. Que amor glorioso, que amor sem fim. E aí Jesus, querido, se tornou o sacrifício pelos pecados da humanidade, essa propiciação perfeita. E aqui diz, queridos, o propósito básico de um sacerdote é mediar entre os pecadores e Deus. Sacerdotes foram designados por Deus a fim de ministrar em favor dos seres humanos. Portanto, deviam ser o quê? Misericordiosos e compreender as fraquezas humanas. O sacerdote tinha realmente que se identificar, ou seja, sentir na pele o que é a humanidade, as idiosincrasias da humanidade, as suas especificidades, ter essa identidade, queridos. Aqui, Hebreus, o apóstolo Paulo mostra que Jesus cumpre perfeitamente essa característica, porque ele foi designado por Deus para ser um de nós. E Jesus também participou das limitações humanas. Jesus participou das fragilidades humanas. E ele então o que? Se identifica como um de nós, porque Jesus é realmente um de nós. Jesus não foi escolhido, Jesus não foi escolhido dentre os homens assim, de maneira aleatória, não. Deus realmente enviou Jesus para ser esse sumo sacerdote. Em vez disso, Jesus adotou a natureza humana, pois para poder servir como sacerdote em nosso favor. Ele não foi escolhido ali, mas ele se fez um de nós, para ter essa prerrogativa de assumir o sacerdócio. Ele foi aperfeiçoado, Jesus, no sentido de seus sofrimentos, ou seja, os sofrimentos de Cristo foram qualificando Jesus para ser esse intercessor, esse mediador, porque ele sentiu na pele o que é ser humano, de fato e de direito, o qualificaram para ser nosso sumo sacerdote. Foi sua vida de perfeita obediência e depois sua morte na cruz, que constituíram a oferta de sacrifício que Jesus apresentou ao Pai. E ainda hoje lá no céu, queridos, Jesus mostra suas mãos. Meu Pai, meu sacrifício, por este derramei o meu sangue. Vamos ver aqui, queridos, o que a profetisa Ellen White comenta no sentido da lição aqui de domingo. Nós vamos compreender, ela vai justamente aqui enfatizar.
Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que uma vez ao ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a sua mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo assim simbolicamente de si para o sacrifício ali que era inocente. Então aquilo acontecia dia a dia, diariamente, mas uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava em ação. Durante todo o ano quem oficiava eram os sacerdotes, mas no dia da expiação quem oficiava era o sumo sacerdote. Como é bela e expressiva essa imagem do imutável amor de Cristo por sua igreja. Nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, de quem Arão era apenas um tipo, leva seu povo sobre o seu coração. Amém. Cristo, como grande sumo sacerdote, fazendo perfeita expiação pelo pecado, é o único em divina majestade e glória. O nosso sumo sacerdote, Jesus, o nosso sacerdote, Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele era sem máculas, sem manchas, sem pecado, entende? Perfeito, Jesus Cristo. E aqui nós vamos entender. Os seres humanos sujeitos à tentação devem se lembrar de que nas cortes celestiais há um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado da mesma forma que nós somos tentados. Que coisa, querido, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Um sumo sacerdote que está o quê? Mediando, intercedendo e também enviando poder através do Espírito Santo para nossas vidas. Nós não temos desculpas para pecar deliberadamente. Nós não temos e não teremos desculpas diante do juízo de Deus, do tribunal de Deus, para justificar qualquer pecado. Justificando a nossa natureza pecaminosa. Não, queridos, de forma alguma, porque há poder no sangue de Jesus para vencermos todos os pecados, não por força nossa, não por poder nosso, mas pelo poder que advém de Jesus Cristo através do Espírito Santo que em nós habita. Jesus quer habitar, Jesus quer morar em nosso coração por meio do nosso Consolador. Portanto, queridos, paremos de justificar o pecado e o pecador. Eu nunca vi tanta defesa em favor do pecado e do pecador. Não, queridos. Vamos defender o crescimento na graça e do Salvador Jesus Cristo. Vamos defender a possibilidade. Vamos defender a condição, o poder de Deus. Porque Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para morar em nosso coração e erradicar dia a dia esse pecado do nosso coração, nos transformando para nós podermos o que? Cada dia o Espírito Santo gerar em nós a natureza santa de Jesus. E o mundo, quando olhar para essa última geração, assim como olhou para Enoque, assim como olhou para Moisés, que eram pecadores e são, e nós também somos pecadores no sentido amplo da palavra, mas no sentido de cada dia estarmos o que? Caminhando, não pecadores, não é? Porque queremos continuar agarrados ao pecado, não pecadores conscientes, mas pecadores por acidente, cometer pecado acidentalmente, não deliberadamente. Para isso Jesus morreu por você, para isso Jesus morreu por nós, por mim, para que nós tivéssemos esse poder de dia a dia permitir que o Espírito Santo gere em nós essa natureza santa de Jesus. Satanás vai olhar para nós nos últimos dias e vai dizer: ué, estamos sem mácula? Nenhuma nódoa no seu caráter? O que aconteceu? O poder de Jesus, Jesus morando em nossa vida. Lembre você
que lá quando o apóstolo João, o discípulo amado, saiu da ilha de Patmos e voltou para Jerusalém, as pessoas confundiram o apóstolo João com Jesus Cristo. Disseram, mas ali não é Jesus. O mesmo vão dizer de nós, mas esses são Jesus? Que pessoas tão realmente imitadoras de Jesus, que eles estão refletindo a glória de Deus. E ainda nesse momento, sem estar sem estar realmente o que? Glorificados. Antes da glorificação, Satanás precisa ser chamado de mentiroso e ser provado que ele é mentiroso por esses filhos de Deus que estarão aqui vivendo no século 21, pelo poder do nosso Salvador Jesus Cristo, que está emanando em nossa vida dia a dia. Nós sim, queridos, seremos mais que vencedores em Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Se nossa salvação dependesse de nossos próprios esforços, aqui diz Ellen White, não poderíamos nos salvar. Claro que não! Nós dependemos unicamente dos méritos de Jesus Cristo. Nós dependemos unicamente da força e do poder de Jesus. E então, queridos, o que falta para nós é só aceitar Jesus, dizer, Senhor, eu quero o teu poder. Senhor, vem morar em mim. Mas o que acontece? As pessoas, infelizmente, estão jogando por terra os méritos de Cristo, jogando por terra o poder de Jesus por meio do Espírito Santo para nos fazer vencedores e vencer, inclusive, o pecado conforme o poder de Deus. Glória a Deus! E aqui nós vamos. Mas ela depende de alguém, ou seja, Jesus, que está por trás de todas as promessas. Nosso apego a Jesus pode ser débil, mas seu amor é como de um irmão mais velho. Enquanto nos mantivermos em união com Jesus, ninguém pode nos arrancar de sua mão. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos confiar cada dia em Jesus, dizer, Senhor Jesus, eu sou vitoriosa em Jesus. Senhor, dá-me o poder para vencer o pecado. Aliás, Senhor, vence o pecado através de mim. Amém. Eu não tenho força e Jesus vem vencer cada dia o pecado em sua vida. A força para você vencer o pecado. Queridos, vamos continuar aqui a lição, aqui na parte de segunda-feira, segundo a ordem de Melquisedeque. E como alguns estudiosos e de outras denominações religiosas, e mesmo aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem algumas percepções, alguns conceitos sobre quem seja Melquisedeque. Queridos, alguns dizem que Melquisedeque era Enoque, que era o próprio Deus, que é Jesus, não é? Que era Elias, que era Moisés. Queridos, Melquisedeque era uma pessoa física, não é? Realmente um rei, o rei de Salém, ou seja, um rei daquela área ali de Jerusalém, o rei da paz. Ele era rei e sacerdote. O que quer dizer sob a ordem de Melquisedeque? Significa dizer que é o poder de Deus, ou seja, ele foi instituído, constituído pelo poder de Deus. Ou seja, não existia ainda ali a linhagem de Levi, ainda nem existiam as 12 tribos de Israel. Portanto, Melquisedeque não está na genealogia dos levitas. Por quê? Porque ele é sob a ordem realmente segundo a ordem de Deus, ou seja, foi Deus quem instituiu Melquisedeque. E aqui você vai justamente compreender que esses textos, que é daquele relato, não é? Quando Ló estava em guerra com aqueles reis, e então pediu socorro a Abraão, que Abraão realmente foi para a batalha, não é? Venceu aquela batalha, e dos despojos que Abraão ali trouxe, ele deu o dízimo, não é? A Melquisedeque, ou seja, aquele sacerdote, não é? Conforme a ordem de Deus, ou seja, instituído por Deus, constituído por Deus. E ali ele realmente devolveu os dízimos. Queridos, o dízimo é santo.
santo. Você precisa compreender, nós precisamos compreender a santidade da devolução dos dízimos para a manutenção da obra de Deus aqui na terra. Amém? E aqui nós vamos compreender que a Bíblia não apresenta a genealogia de Melquisedeque, não apresenta pai, não apresenta mãe, não apresenta de forma alguma, mas ele vinha de uma linhagem superior, não é, ao ministério sacerdotal dos levitas. Por quê? Porque ele foi instituído pelo próprio Deus para ser realmente sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele também era superior a Abraão, visto que este lhe deu o dízimo. Da mesma forma, Jesus é rei e sacerdote. Amém. Olha a semelhança entre Melquisedeque e o Senhor. Jesus também é o rei dos reis. E ele é o sumo sacerdote que está nesse momento no santuário celestial. Paulo diz que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, ou seja, não tinha genealogia. Mas claro que nós sabemos pelas escrituras que ele era um ser humano comum, porque ele recebeu o dízimo, ele estava ali, né, ele vivia em Salém, ou seja, na terra de Jerusalém. Alguns sugeriram, né, que ele fosse uma encarnação de Jesus. Claro que não, queridos. Por que Jesus então depois viria se encarnar, ou seja, ali no ventre de Maria, se ele já existia na pessoa de Melquisedeque? Por isso é preciso, queridos, estudar a Bíblia, estudar o espírito de profecia, para nós termos aqui compreensão, para nós sermos assim capacitados realmente ao ouvir a voz de Deus, ao estudarmos, sermos orientados pelo nosso professor, o Espírito Santo de Deus. O sacerdócio celestial de Melquisedeque, totalmente divino, teria precedido o ministério de Jesus, se fosse o caso, né? Que necessidade haveria, né, queridos, ainda de que se levantasse outro sacerdote, se realmente ele fosse Jesus. Então aqui a lição coloca realmente que ele não era Jesus Cristo. Okay? Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, aquele White falando, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai, e através de todas as gerações do passado, Cristo falou, Cristo dirigiu seu povo e tem sido a luz do mundo. Mensagens escolhidas, não é? Aqui nós temos volume 1 na página 409. A própria Ellen White diz que ele não é Deus, que ele não era Jesus, e ponto final. Acreditemos na profeta de Deus, na nossa profetisa para os últimos dias. Vamos ver aqui mais um comentário dela aqui na parte de segunda-feira, quando ela diz: Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Viu ali? A própria lição lá no último texto que nós lemos de Ellen White, né? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409, que ali ela diz que Jesus sempre ao longo dos séculos falou à humanidade, é que ela corrobora. Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa para revelar a verdade do céu e perpetuar a lei de Deus, perpetuar a santa lei de Deus imutável. E nesse momento da história, precisamos cada vez mais pregar a lei de Deus, levantar a lei de Deus. A possibilidade de guardarmos a lei de Deus vem pelo poder de Jesus em nossa vida. E aqui ela continua dizendo, Ellen White: foi Cristo que falou por meio de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou, Cristo dirigiu seu povo e tem sido a luz do mundo. Quando Deus escolheu Abraão como representante de sua verdade, tomou-o de sua terra para fora de sua parentela e o pôs à parte. Desejava moldá-lo de acordo com seu próprio modelo. E Deus hoje também quer nos moldar conforme o seu próprio modelo. Nós precisamos permitir
Que Deus nos molde cada dia pelo sangue precioso de Jesus, pelo poder de Jesus, pela força que emana de Jesus, para que nós possamos cada dia ser moldado à imagem e semelhança do Senhor propriamente dita. O povo vai precisar olhar para nós e ver o próprio Jesus Cristo. Então desejava moldá-lo de acordo com o seu modelo, desejava ensiná-lo de acordo com o seu plano. Deus tem um plano em sua vida, Deus tem um plano em minha vida e Ele precisa cumprir esse plano em nossas vidas, em minha vida. Como eu sei quais são os planos de Deus em minha vida? Entregando cada dia nas mãos de Deus a minha vida e perguntando para Deus: Senhor, quais são teus planos em minha vida? E Ele vai dizendo para você, Ele vai comentando com você. Em todos os lugares do mundo hoje, há pessoas honestas de coração e sobre elas a luz do céu está brilhando. Amém. Louvado seja Deus, porque Deus tem milhões e milhões de pessoas. Deus tem bilhões e bilhões de pessoas que ainda não estão nas fileiras dos adventistas do sétimo dia, mas são pessoas sinceras, pessoas honestas, que conforme a luz que eles têm, eles são muito fiéis. Isso, querido professor, isso, querida professora, Deus tem uma multidão de pessoas que vão vir na hora 1/10, os que estiverem vivos ainda, que vão sair das fileiras de Babilônia e virão para nossas fileiras com tanto entusiasmo, maior do que o nosso entusiasmo, ao se encontrarem com essa verdade linda em Jesus Cristo, ao encontrarem-se com o plano da salvação, com o plano da redenção. Ellen White diz que eles terão mais zelo do que nós por essa verdade, terão mais alegria do que nós por essa verdade que muito de nós ouvimos diariamente e fazemos o que? Tão pouco caso para essa verdade. Deixamos essa verdade passar e escoar-se de nossas mãos. E aqui, queridos, se elas continuarem fiéis em seguir o que entendem, ou seja, de acordo com a luz que recebem, entendem ser seu dever, uma luz adicional lhes será concedida, até que, como Naamã no passado, sejam compelidos a reconhecer que em toda a terra não há Deus, senão o Deus vivo, o Criador. Amém, aleluia. Eu fico muito feliz porque muitos entes queridos nossos que já morreram sem conhecer a verdade em 100%, Deus vai julgar cada um conforme a luz que recebeu. E eu glorifico a Deus do céu, porque o Deus que julga, o Deus que analisa cada pessoa, cada coração, cada caso, é um Deus justo, porque é o justo juiz, o Deus onipresente, onipotente e onisciente e conhece todas as coisas. Amém, queridos? Na parte aqui de terça-feira, sacerdote eficiente. E como Jesus é o nosso sacerdote eficiente, não é isso, queridos? É necessário que a gente compreenda que Jesus é o nosso sacerdote eficiente, não é isso, queridos? Jesus, ele é tudo para nós. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele, não é, que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Ou seja, Jesus foi levantado porque os nossos sacerdotes não eram perfeitos, eles eram imperfeitos e pecadores. E aqui Jesus realmente o que? Foi levantado para ser esse sacerdote eficiente em todas as suas exigências. O sumo sacerdote, o intercessor se tornou um de nós, o mediador se tornou um de nós, ele foi tirado realmente, levantado para esse ministério. Os sacrifícios de animais também não poderiam limpar a consciência do pecador, mas o sangue de Jesus pode sim limpar o nosso
realmente os nossos pecados, pode limpar a nossa consciência cada dia. Seu propósito era apenas apontar para o ministério de Jesus e seu sacrifício, o único que proporcionaria a verdadeira purificação do pecado. Querido, só Jesus pode purificar os nossos pecados pelo seu sangue expiatório. Porque houve necessidade de mudar a lei. Ou seja, aqui o próprio Deus mudou a lei. Por quê? Porque quando ele institui, não é? Jesus como sumo sacerdote, ele muda a lei o quê? Nós sabemos a lei do sacerdócio terreno. Porque para ser sacerdote tinha que vir da linhagem de Levi, dos levitas, não é isso, queridos? E aí Deus realmente, ao instituir Jesus sob a ordem de Melquisedeque, ele que é o legislador, ele pode mudar realmente a lei. Que não pode mudar a lei sou eu, os homens não podem mudar a lei. E essa lei, para que Jesus realmente assumisse o sacerdócio foi de competência de Deus, porque Jesus não era da linhagem, não é? Como nós já dissemos, ou seja, esse sistema temporário, não é, ali desenvolvido pelos levitas, apontava para o ministério de Cristo no santuário celestial. É isso, queridos, ponto final. Era apenas uma sombra, uma imitação, não é? Era apenas uma maneira didática realmente de representar. E aí nós vamos ver que era um sistema temporário e basicamente o que? Ilustrativo. Sacerdócio levítico era muito limitado, não é? Nós sabemos que aqueles homens, não é? Olha os filhos de Arão que nós já comentamos, não é? Queridos, olha outros sacerdotes, não é? Ofni e Finéias, né? Nós sabemos o final deles dois, que também morreram porque estavam denegrindo aquele sacerdócio terreno, ou seja, estava achando de pouca monta ser instituído por Deus como sacerdote terreno. E hoje muitos estão também como líderes, não é? Como pastores, como líderes da igreja de modo geral, nesse planeta, nesse mundo, tratando as coisas de Deus com leviandade, não reconhecendo o santo e o profano, não distinguem entre o santo e o profano e permitem as aberrações, as abominações entrarem nas fileiras de Deus, na casa de Deus, na causa de Deus. E assim como muitos sacerdotes foram exterminados pelo próprio Deus, nós vamos ver isso em nossos dias. Deus vai fazer uma limpeza de tudo aquilo que é anátema na sua casa, pelo poder de Jesus Cristo, queridos. Hebreus 7,12 explica que a mudança do sacerdócio tornou necessária uma mudança na lei. Por quê? Porque havia uma lei muito rígida que proibia a pessoa que não fosse da linhagem de Levi, ou seja, por meio de Arão, de servir como sacerdote. Mas Hebreus explica que Jesus era da linhagem de Judá. E como ele era da linhagem de Judá, foi necessário que Deus realmente tivesse essa mudança. Paulo argumenta que sua designação como sacerdote significa que Deus mudou a lei do sacerdócio para que Jesus pudesse assumir essas credenciais e prerrogativas. Mas, queridos, vamos ver aqui o que Ellen White comenta. Que maravilha, queridos, nós podermos cada dia conhecer o nosso sacerdote eficiente, Jesus Cristo, o que nunca pecou, que era sem mácula, sem pecado, nem por um pensamento, queridos, Jesus cometeu algum tipo de pecado. Cristo Jesus é representado como estando continuamente junto ao altar, oferecendo a cada momento o sacrifício pelos pecados do mundo. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Não mais tem que ser feita a expiação simbólica, diária e anual, mas o sacrifício expiatório por meio de um mediador, não é, queridos? É essencial, porque constantemente são cometidos pecados. Jesus está oficiando na presença de Deus, oferecendo seu sangue derramado, como se tivesse sido
um cordeiro morto. Jesus apresenta a oblação oferecida por toda transgressão e toda falta do pecador. Amém. Jesus está oferecendo, intercedendo, mediando por cada um de nós, pelo seu sacrifício perfeito, porque ele sim é o sacerdote eficiente, é o sacerdote perfeito, sem mácula. Ele não precisa de redenção, ele não precisa de sacrifícios para realmente o que? Se oferecidos em seu favor, porque Jesus nunca pecou, nem para um pensamento sequer. Só é possível aproximar-se de Deus por meio de Jesus Cristo, o mediador, o caminho que é o único pelo qual ele perdoa pecados. Nós só temos uma via de acesso a Deus, é Jesus Cristo, ele sendo o nosso mediador, o caminho, a verdade e a vida. Deus não pode perdoar pecados à custa de sua justiça, santidade e verdade, mas ele perdoa pecados e o faz plenamente. Não há pecado que ele não possa perdoar mediante o Senhor Jesus Cristo. Nenhum pecado, ninguém foi longe demais que não possa ser resgatado pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. Nenhum pecado nesse mundo é tão grande, tão extremo, que realmente o sangue de Jesus não tenha o que? Provido esse perdão. Amém, queridos, que alegria. E aqui Ellen White continua dizendo, essa é a única esperança do pecador. E se este nela se apoiar com fé sincera, pode estar certo do perdão pleno e livre. Amém. Há somente um meio acessível a todos e através dele o perdão rico e abundante em Jesus Cristo. Vamos lançar mão desse perdão rico e abundante em Jesus Cristo, esse nosso sacerdote eficiente, queridos. E nós vamos aqui realmente na parte de quarta-feira, nós vamos compreender sacerdote eterno. Arão não foi eterno, Arão dorme o sono da morte, não é? Os outros sacerdotes, ao longo dos anos em Israel, todos jazem, não é? Nos túmulos. Mas nós temos o nosso sacerdote, esse aqui, o nosso sacerdote é eterno. Olha que coisa linda e maravilhosa, queridos Deus, o ministério de Jesus é eterno. Ele é constituído conforme a lei do mandato de Deus, não é? Constituído para Deus. O sacerdócio levítico, ele apenas prefigurava, né, o sacerdócio celestial. E aqui nós vamos ler, aqui em Hebreus 7,16, como Jesus se tornou o sacerdote. Como foi, queridos? Aqui, vamos conferir aqui mais uma vez, Hebreus 7 e o versículo 16, que diz, olha que coisa maravilhosa, constituído não conforme a lei, não é, de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Ou seja, Jesus, as prerrogativas para o sacerdócio estavam inerentes no próprio Jesus. Não foi através de mandamento, de paradigmas humanos, de modelos humanos. Não, queridos. Jesus veio através do seu comportamento indissolúvel. Ou seja, Jesus recebeu o sacerdócio com base numa vida que não tem fim. Jesus não tem fim, não é? E porque possuía um ministério que realmente também é o quê? É sempre eterno, é eterno, não é isso? O sacrifício que ele fez, que ele ofereceu, é perfeito e eficaz. Pronto. Jesus ofereceu um sacrifício eterno para todos os tempos, né? Jesus recebeu o sacerdócio com base em uma vida que não tem fim e por possuir um ministério eterno, o que significa que seu ministério nunca será superado nem ultrapassado. Jesus salva completamente, eternamente e totalmente. A salvação que Jesus oferece é totalmente plena. E aí nós vamos compreender isso, queridos. Jesus é esse sacerdote eterno, porque o seu plano da salvação, ele é eterno. Ou seja, toda essa conjuntura desse sacerdócio de Jesus tem implicações eternas, para toda a eternidade.
Deus realmente já fez a sua parte. A intercessão de Jesus, queridos, abrange todos os benefícios concedidos sob a nova aliança. Nós sabemos que a velha aliança, os homens falharam, mas Jesus vem estabelecer a nova aliança. E na velha aliança, quando uma das partes falhava, competia a outra parte cobrir essa aliança. Por isso foi que Jesus, se a aliança era entre Jesus, entre Deus e a humanidade, a humanidade falhou, Jesus teve que vir para cobrir os acordos, os termos dessa aliança. E na pessoa de Jesus Cristo, essa aliança se integralizou, ou seja, totalmente eterna, totalmente coberta. E você vai ver o quê? Que essa nova aliança, ela ultrapassa os termos da primeira aliança. Por quê? Porque Jesus aqui prometeu o quê? Imprimir sua lei em nosso coração. Esses são os termos da nova aliança, que ultrapassa os termos da velha aliança. Então Jesus aqui, ele se tornou o fiador da nova aliança. E com esse fiador da nova aliança, ele tem condições, não é, de realmente imprimir a sua lei no coração daquele pecador. Vejamos aqui Ezequiel capítulo 36. Vamos ver esses termos dessa nova aliança, não é? Aqui na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós vamos ver aqui no livro de Ezequiel, você vai compreender aqui, Ezequiel, para que a gente realmente possa, Ezequiel capítulo 36, aqui Ezequiel. Olha que maravilha, queridos, essa certeza. Essa é a promessa de Deus que você precisa diariamente cobrar, essa promessa de Deus. Eu cobro essa promessa de Deus diariamente. Senhor, opera, cumpre a tua promessa. Ezequiel capítulo 36, vamos ler os versículos 26 e 27. Aqui está até grifado na minha Bíblia, de tanto eu ler, de tanto cobrar, de tanto solicitar a Deus realmente o cumprimento dessa promessa. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Eu tenho pedido muito a Deus, tira o coração de pedra, tira essa dura cerviz que habita em mim, que habita em nós. Dá-nos o quê? Esse coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Olha o versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e observeis. Ou seja, Deus quer realizar isso em nós. É o querer e o efetuar de Deus. Deus é quem realiza em nós o querer e o efetuar. Basta que nós o quê? Permitamos, que nós deixemos essa obra com Jesus. Mas nós estamos apegados tanto aos pecados, as coisas que Deus não pode fazer nada, porque Deus não invade o coração de ninguém, Deus não invade a mente de ninguém, Deus não invade a vida de ninguém. Ele quer te dar um coração novo, Ele quer imprimir a sua lei em nosso coração, como os termos da nova aliança, mas nós precisamos permitir que realmente isso aconteça. Ele é o nosso fiador e Ele tem realmente condições para realmente trabalhar com esses termos da nova aliança, queridos. E aqui nós vamos ver, Jesus é o fiador da nova aliança, pois Deus jurou que Ele seria sacerdote para sempre, eternamente. Jesus é o nosso sacerdote. Aleluia, que conforto, queridos. No caso do juramento ao Filho, entretanto, cuja vida é indiscutível, será válido para sempre, o fiador, não é? Que é Jesus Cristo, esse nosso fiador. E aqui nós vamos ver um comentário de Ellen White, que ela vai justamente corroborar nesse sentido. Na parte de quarta-feira, nós vamos compreender algo interessante. Nós vamos ver aqui o que realmente está prometido. Ao confessarem seus pecados, ao se arrependerem de sua iniquidade, Cristo toma sobre si a culpa de vocês e lhes imputa sua justiça e poder. Queridos, basta o que? Confessarmos diariamente os nossos pecados,
confessar os nossos pecados cada dia. Aos que estão contritos de espírito, ele dá o austero óleo do amor e os ricos tesouros de sua graça. É assim que vocês podem ver que o sacrifício do próprio eu a Deus, mediante os méritos de Cristo, os torna de infinito valor, pois vestidos com as vestes da justiça de Cristo, vocês podem se tornar filhos e filhas de Deus. Amém. Vamos colocar nas mãos do nosso fiador, esse que já pagou, já pagou a sentença, já fez esse resgate como nosso resgatador, e nos compete o quê? Permitir cada dia o que? Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E aqui Ellen White continua: os que pedem perdão no nome de Jesus receberão o que pedem. Se você pede cada momento perdão em nome de Jesus, você recebe esse perdão imediatamente. E Jesus joga nas profundezas do mar os nossos pecados e não se lembra mais. Mas que o pecado em minha vida, que o pecado em nossa vida seja um acidente, não seja um pecado consciente, que eu estou aqui agarrado ao pecado. Aí não tem condições de Deus realmente esquecer e perdoar esse pecado. Confessar o pecado, pedir o perdão e abandonar. Porque se você fica cometendo os mesmos pecados, você não tem assim condições de ir crescendo cada dia na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Já nas primeiras expressões de arrependimento, Cristo apresenta a petição do humilde suplicante perante o trono como seu próprio desejo em favor do pecador e diz: pedirei ao Pai em favor de vocês. Deus é quem pede ao Pai em nosso favor. Pai, o meu sangue, Pai, o meu sangue, Pai, o meu sacrifício. E ali Deus vê aquelas feridas que estarão para sempre nas mãos de Jesus. E quando eu chegar aos céus, eu quero tocar naquelas feridas e dizer: foi por mim e foi por você também. Que imenso sacrifício! Na parte de quinta-feira, já concluindo a lição dessa semana, sacerdote sem pecado. Ah, queridos, que coisa linda, sacerdote sem pecado. E aqui a lição retoma o verso para memorizar, né? Que está em Hebreus 7:26, e tem essa pergunta: quais são as 5 características que Jesus, que Jesus apresenta, que nós temos que é apresentado nessa passagem, que Jesus teve, que Jesus tem para realmente atender, essas necessidades e prerrogativas do sacerdote. E aqui nós vamos ler, vamos ler Hebreus 7:26, queridos, que justamente é o verso dessa semana para a gente memorizar. E aqui vai dizer: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Primeira característica: santo. Amém. Jesus diz: sede santo, como eu sou santo. E aqui nós não vamos discutir o conceito de santo, separado, ou o conceito mesmo de santidade no sentido amplo da palavra, ou seja, de uma vida de princípios, de uma vida fincada na palavra de Deus, uma vida na centralidade de Cristo, ou seja, como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos imitar a Cristo, irmãos. Deixar de imitar A, B, C ou D para imitar a Cristo. E nessa imitação de Cristo, pela contemplação, seremos transformados, como está escrito. É o ato de contemplar a vida de Cristo diariamente que nós vamos nos tornando, pelo menos o que? Na santidade aqui humana, não na santidade 100% em Cristo Jesus, mas na santidade o quê? Aqui no parâmetro humano de santidade que Jesus realmente quer nos facultar. E aqui depois de santo nós temos o quê? Inculpável. Jesus não teve culpa. Culpa de quê? Mas se fez o quê? Pecado por nós, morreu por nós, pagou o resgate, nos redimiu através do seu sangue precioso, queridos. E aqui nós vamos ver sem mácula.
Engraçado que às vezes, quando nós queremos tanto desculpar o pecado, eu nunca vi tanta apologia para desculpar o pecado. Ah, porque nós somos pecadores e lelele. Queridos, em nome de Jesus, Ellen White diz que Jesus vai virá reivindicar o seu caráter nos seus filhos, agora no tempo do fim, os que estarão vivos. Os 144 mil terão que apresentar diante de Deus, pelos méritos de Cristo, pelo favor da cruz, pelo sangue de Jesus, pelo poder que emana de Cristo para nós, em favor de nós e por nós, apresentar um caráter idêntico. Nenhuma nódoa, diz Ellen White, deverá perpassar o nosso caráter nesse momento aqui. Porque senão nós teremos o quê? Nós seremos fulminados diante da presença de Deus. Entende? Que isso é o quê? É gradativo. É a boa obra que o Senhor começou. Ele vai completar em nossa vida, se nós assim permitirmos, se nós nos esforçarmos também. Precisa ter esforço da nossa parte. Que esforço estudando, pedindo perdão, caminhando com Deus, imitando a Jesus Cristo. E aqui diz o quê? Separado dos pecadores. Queridos, precisamos às vezes fugir da roda também dos escarnecedores, nós também. Jesus não é pecador, nunca pecou. Jesus não está no rol dos pecadores, jamais. Ele é um de nós, mas não pecou. Jesus é sem pecado, sem mácula, sem mancha. Ele é 100%. Nós estamos nessa caminhada para apresentar um caráter nos últimos dias, não é? Que seja agradável a Deus, conforme a sua vontade, conforme o seu juízo. E é Deus quem realiza isso em nossa vida. É feito mais alto, não é, do que os céus. Então, queridos, Jesus realmente é esse sacerdote sem pecado. Só ele, porque os outros sacerdotes realmente tiveram seus pecados. Jesus era santo, não havia falhas em seu relacionamento com Deus. Jesus não tem mácula, ele permaneceu puro e intocado pelo mal, apesar de ser tentado em todas as coisas. Que maravilha o nosso Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, esse exemplo lindo que ele nos deu, queridos. Jesus foi separado dos pecadores quando ascendeu aos céus, ou seja, Jesus não está no convívio de pecadores, né? Jesus já está no lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus Cristo foi exaltado acima nos céus, não é? Ou seja, ele realmente é acima de tudo, ele é a glória de Deus, não é? Era totalmente humano, mas era um ser humano sem pecado. Jesus não era um ser humano, um pecador como nós, nunca, né? Jesus é realmente sempre sem pecado. Vamos ver aqui, queridos, o que a Ellen White comenta, aqui na parte de quinta-feira, para que a gente realmente possa entender, compreender. Ela vai justamente dizer isso aqui na parte de quinta-feira. Ela vai dizer, Jesus deu a infância e a juventude, um exemplo perfeito. Jesus foi criança, Jesus foi jovem e ele foi perfeito em todas as suas ações. Jesus, o Redentor do mundo, fazia o que lhe era mandado, ainda que a tarefa não fosse agradável a seus sentimentos. A obediência é um elemento de verdadeira grandeza. Ninguém pode ser realmente bom e grande se não houver aprendido a obedecer com prontidão. Jesus teve que aprender a obediência como homem, porque como Deus, Jesus não precisa de obediência, não é isso? Ele aprendeu como homem a obedecer. Jesus foi um filho, entende? Aqui no contexto terreno, de Maria, um filho obediente, não é? Um filho que realmente obedecia a seus pais. Olha que exemplo, e hoje os filhos tem muito assim, dificuldade de obedecer aos pais, entender, não é? As orientações dos pais. Queridos, que os filhos realmente possam obedecer cada dia a seus pais. Lembre-se de que seu caráter não está formado. Você está formando o dia a dia.
Nós é que estamos formando o nosso caráter. Nós não nascemos com o nosso caráter formado, mas nós vamos formando dia a dia, ou seja, com a ajuda de Deus, pela intercessão de Deus, pelos méritos de Cristo, a graça vai transformando o dia a dia. Mas muitos não querem permitir que possam ser transformados por Jesus. E Jesus não vai transformar ninguém abruptamente, nem à força, né? E aqui Ellen White continua: entrelace nele toda bondade, obediência, reflexão, esforço e amor que você conseguir. Pega tudo isso de Jesus cada dia, vai entrelaçando em sua vida esse amor, essa bondade, essa obediência, não é isso, queridos? Firme-o segundo o divino modelo. Eduque a si mesmo para que possua o ornamento de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Você consegue tornar o mundo melhor por viver nele, se simplesmente fizer o seu melhor. Claro que nós podemos mudar a nossa realidade, nós podemos exercer uma influência santificadora perto das pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos exercer uma influência santificadora, transformadora, purificadora e salvadora perto das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente em nosso lar, com os nossos filhos ali dia a dia, ensinando, alertando, falando da história da redenção. Ó, queridos, isso é coisa de linda importância, nós precisamos reconhecer. Em sua intercessão como nosso advogado, Cristo não necessita de nenhuma virtude humana. Eu não tenho nenhum mérito que Jesus possa olhar, nenhum mérito. Eu sou coberta cada dia pela graça de Cristo. Cada dia eu peço para o Senhor: Senhor, cobre-me com teu santo manto de justiça e de graça, que eu morra para que Jesus possa realmente renascer em minha vida. O Senhor Jesus não necessita de nenhuma virtude humana, de nenhuma intercessão humana. Cristo é o único portador do pecado, a única oferta pelo pecado. Oração e confissão só tem de ser feita a Ele, que entrou uma vez só por todas no lugar santo. Amém. Que nós possamos realmente, queridos, em nome de Jesus, abraçar o nosso Salvador Jesus Cristo, nosso sacerdote fiel, perceber que Jesus quer enviar poder para a nossa vida, para cada dia aprendermos a ir vencendo o pecado que tenazmente vai nos assediando dia a dia. Que o pecado em nossa vida seja o quê? Seja um acidente, e não que ele seja algo deliberado, proposital, de maneira consciente e por minha escolha. Não! Quando você se conscientiza que você precisa cada dia abandonar o pecado, lembre o que Jesus disse para Maria Madalena: eu também não te condeno. Vai e não peques mais, ou seja, sai dessa vida de pecado. Cada dia procura ir resplandecendo a glória de Deus, pegando do teu fiador Jesus Cristo o poder e a luz para ser vencedor. Cada dia vencedor em Jesus Cristo. Eu lembro às vezes dos alcoólatras anônimos que eles dizem: hoje eu venci esse dia, eu não bebi. E que nós possamos também dizer para Jesus: ó Senhor Jesus, muito obrigada, me ajuda a vencer cada dia em Jesus Cristo. Cada dia ir vencendo em Jesus Cristo. Só o poder de Cristo que nos faz mais que vencedores em Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.